Hoje a gente vai falar sobre o viver sistêmico ainda, né? Que é uma continuação até da nossa live anterior, porque é um assunto, gente, muito amplo, muito vasto, né? Muito rico também. E eu quis trazer novamente o tema porque várias pessoas conversaram comigo pelo direct, me perguntaram várias coisas que eu falei na live, né? Eu ainda estou preparando alguns posts, né? Que eu também quero trazer para vocês terem e poderem ler também sobre algumas coisas que eu falei aqui. Mas hoje eu quero falar para vocês, né, o viver sistêmico e sobre a gente olhar para a vida, né? Porque uma das coisas principais sobre esse olhar sistêmico é colocar a gente olhando para a vida, né? E muitas vezes a gente pensa que tá olhando para a vida, mas não tá, né? Então, eu queria perguntar para vocês, né? Se vocês têm ideia de algumas coisas que mostram pra gente, na vida da gente, que a gente não tá olhando para a vida. Vocês têm ideia? Assim, oi Mayra, do que é que nos mostra, né, sinais de que muitas vezes a gente não tá olhando para a vida? Vocês têm ideia disso? Contem aí para mim. Hoje a gente vai fazer uma live de bate-papo, de conversa, hein, Mayra? Vamos lá, vamos conversar. Sil, Ângela, bora lá, vamos bater esse papo. O que vocês acham? Quais são os indicativos? Oi, Késia, bem-vinda! Quais são os indicativos de que a gente não está olhando para a vida? O que será que está acontecendo na nossa vida que a gente não está olhando para a vida? Vocês têm ideia? O que pode ser um indicativo? Eu sei que tem um delay, então eu estou esperando vocês. Vamos lá. Falem aí, não tem problema. Não, Lu, não tem ideia do que pode ser? Não tem só uma coisa, tem várias coisas. Uma das coisas, vou falar uma coisa para vocês. A pessoa que não consegue ganhar dinheiro, sabe? Sabe aquela pessoa assim, ganha dinheiro, aí o dinheiro daí já gasta. Não consegue se organizar com o dinheiro não fica, sabe? Ela não olha, ela não entende do dinheiro, ou profissionalmente ela não se encontra, ela tem dificuldade em se encontrar, sabe? Aquela pessoa que fala assim, ai, eu não sei, assim, Letícia, ai, eu não sei o que acontece comigo, mas eu não encontro nada que eu goste, sabe? Conhecem alguém assim? Ou uma outra pessoa que não consegue, faz uma faculdade, não termina, começa outra, faz outra faculdade, aí termina aquela faculdade, começa a trabalhar, não gosta do que está fazendo, aí busca por uma outra faculdade. Vocês conhecem pessoas assim? Pessoas que não conseguem ganhar dinheiro, não conseguem se relacionar com outras pessoas. Péssimos. Aham. Conhecem gente assim? Quando a gente tem comportamentos. Isso, pessoas com dificuldade de encontrar seu propósito, Aline. Isso mesmo, aham. Aham. A Bruna tem falado sobre propósito, né? Que é um tema super interessante. E a gente encontra, né? Muita gente super perdida, assim, né? Nesse contexto. Vocês também encontram gente assim? Porque eu encontro bastante, né? Essas pessoas têm dificuldade de olhar para a vida.
tá? E quando elas não olham para a vida, né? Elas estão olhando para onde? Quando a gente não está olhando para a vida, nossa, então eu tenho dificuldade com dinheiro, por exemplo, né? Com dificuldade de encontrar meu propósito, como a Aline falou ali, né? Não ganho dinheiro, profissionalmente eu não me desenvolvo, né? Ou eu não consigo me relacionar bem com pessoas, né? Ou eu tô constantemente insatisfeito, sabe? Eu tenho uma insatisfação latente dentro de mim. Eu não estou olhando para a vida. Se eu não estou olhando para a vida, para onde é que eu estou olhando? Alguém tem ideia? Para onde vocês acham que quando a gente não está olhando para a vida, para onde é que a gente está olhando? Em que posição nós estamos? Falem aí para mim. Gente, não precisa ter medo, tá? De falar. Fala aí, vamos conversar. Ó, o nome da nossa live é Conversa Boa. Então, bora lá. Vamos. Para onde vocês acham que a gente está olhando quando a gente não está olhando para a vida? Para quem? Vou dar mais uma dica. Para quem a gente está olhando? Se a gente não está olhando para a vida. Para onde? Vamos lá. Tô esperando vocês. Ai, gente, vocês não vão falar? Lu, cadê? Para os pais. Isso mesmo. Exato. Quando a gente não tá olhando para ver também da vida das pessoas, também. Já vou falar também isso, tá? Vou falar sobre isso aí que a Mayra, Socorro, tava mudo. Quando nós não estamos olhando para a vida, nós estamos olhando para os nossos pais. Quem é que fica olhando para os pais de forma saudável, né? Em que fase da vida a gente olha para os pais e é saudável? Na infância, né? Na nossa fase de formação. Na nossa fase de formação, é saudável a gente olhar para os nossos pais. Então, a gente olha para nossa mãe, né? Enquanto mulher, a gente olha para nossa mãe, né? A gente, como mulher também, acho que eu só vi mulher entrando aí hoje, né? Como mulher também, a gente olha para o comportamento do nosso pai, a gente olha para o casamento deles, para o relacionamento deles, né? E tudo isso vai fazendo a gente ir aprendendo. Então, é saudável a criança que olha para os pais. Lógico, é com eles que ela está aprendendo. Tanto que a gente fala, né? A gente ensina a criança pelo exemplo, né? Então, a criança olha para os pais, mas e o adulto? O adulto que não está olhando para a vida, está olhando para os pais. E quando ele está olhando para os pais, ele está num lugar infantil. E aí eu tenho falado muito para vocês, inclusive desde a primeira live, que eu falei sobre poder pessoal, que a gente falou tanto sobre o falar não ter que, né, sair de boazinha sempre nas relações, né? De que esse é um lugar adulto, né? Mas se eu olho para os meus pais, eu tô num lugar infantil, né? Se eu tô de costas para a vida, eu tô num lugar infantil. Faz sentido para vocês? Me contem aí, me mandem coração, vão me dizendo se isso faz sentido. Da mesma forma que quando eu fico olhando para os meus pais, alguma coisa eu quero com eles, certo? Porque eu não tô olhando para os meus pais, eu, Letícia, adulta, né? Fazendo um movimento infantil de olhar para os meus pais, eu não tô olhando para eles só por olhar, né? Eu tô olhando para eles por alguma razão. E normalmente existem duas possibilidades, tá? Vamos ver.
Vocês concordam com isso? Isso faz sentido para vocês? Se a gente não olha para a vida, a gente olha para os nossos pais, e quando a gente olha para os nossos pais, esse lugar adulto, que eu adulta, olhando para os meus pais, eu volto para o lugar infantil? Faz? Até aí, ok? Vocês estão acompanhando? Sim? Então tá. Então, se eu sou essa adulta que olho para os meus pais, viro e tô olhando para os meus pais, alguma coisa eu quero com os meus pais, tá? E aí tem duas possibilidades, somente duas, tá? Somente duas. Quando tô de costas para a vida olhando para os meus pais lá, eu tô das duas uma. Oiê, oi Pri. Oi, oi Vanessa. Oi. Ou eu tô numa posição de acusador, ou eu estou numa posição de salvador, tá? Faz sentido isso para vocês? O que é o acusador? O acusador, o filho que tá na posição nessa aí, né, olhando para os pais e fazendo essa acusação, lógico, né, gente? Existem feridas emocionais, por isso que a gente faz isso, né? Ninguém faz isso porque quer, ninguém fica de costas para a vida, olhando para os pais porque quer, né? A gente vai falar mais sobre isso, inclusive. Mas assim, que tipo de comportamento é esse, né? Eu tô num comportamento de acusação. A acusação é: você me largou, você separou da minha mãe quando eu tinha tantos anos, você não quis saber de mim, você e minha mãe brigavam demais, mãe, você era muito brava, brigava muito com meu pai. Nossa, quando eu era criança, nosso ambiente era muito briguento, era muito conflituoso, né? Então, assim, de acusação, né? Olhando para esse pai, pai, que você fez? Você não fez bons negócios, você não ganhou dinheiro para nossa família, até hoje a gente não tem uma casa própria, ou você, pai, traiu minha mãe, então muitas vezes, ou mãe, você que separar do meu pai. Então, muitas vezes, nesse lugar de acusação, a gente também toma as dores de um deles, tá? E aí a gente toma as dores de um deles, tá? E aí pega e acusa o outro. Até aí faz sentido? Estão acompanhando? Sim? Então, essa é a primeira possibilidade, tá? Então, acusador. Tá? Então, assim, é esse lugar de julgamento. Meu pai não gostava da minha mãe, ficou casado com ela, não sei por quê. Minha mãe, nem sei por que ficou nesse casamento, ou nem sei por que ficou nesse emprego, tá? Faz sentido, né, gente? Quem nunca, né? Inclusive. Tá bom. E a outra posição é uma posição de salvador, tá? Que olha para os pais, ou um deles, ou os dois, tá? Como coitadinhos. Então, esse lugar, gente, ele é super sutil, porque ele parece um lugar assim, não, eu respeito os meus pais, eu honro os meus pais, né? Afinal de contas, eles são meus pais e tal, mas coitada da minha mãe, ela não pôde estudar, ela só pôde educar os filhos, né? Um pecado, assim, coitada, sabe? Conhecem esse lugar? Isso, eu já visitei os dois lugares. Eu também, Aline. Quem nunca, né, gente? A gente visita esses lugares, tá? Então, e são lugares que vocês não pensem assim, eu sou consteladora, sou psicóloga, fiz terapia e tal, nunca mais estarei nesse lugar. Não, gente, a gente volta para esse lugar muitas vezes, tá? Então a gente tem que estar bem atento a essas posições, tá? E aí, esse lugar de Salvador também,
é perigoso porque a gente também muitas vezes toma as dores, tá? Do pai, ou da mãe, ou de um irmão, ou de alguém da família, tá? E aí a gente também fica, ai, coitadinha da minha mãe, sabe? Porque a minha mãe, ela aconteceu isso e aquilo com ela, e aí, olha, né? Coitada. Só que aí, gente, a gente esquece que esse é um lugar que, se eu começo a achar os meus pais coitados, eu começo a achar que sou melhor que eles, né? E aí eu sempre dou um exemplo assim. Imagina você, a estagiária da empresa, né, se sentindo melhor do que o CEO. Tipo isso, entende? É mais ou menos uma comparação assim. Então, começa a ter uma inversão de lugares, entende? E aí, assim, você sendo uma estagiária, você pode ser muito bem capacitada. Mas, se você for lá no lugar do CEO, você acha que você vai dar conta? É óbvio que não, entendeu? Porque o cara tá lá de CEO porque ele passou por vários cargos na empresa, né? Porque ele foi subindo aos poucos, e o subir aos poucos é que fez dele, né, capaz o suficiente de estar como CEO, tá? Então, é a mesma coisa, tá? A gente se colocar num lugar aonde a gente se acha superior aos nossos pais, né? É como você, estagiária, dizer: ah, eu vou lá, né? Ah, tô indo lá, ó, no lugar do CEO, eu sou o cara, né? Tá? É tipo assim, ó, as meninas aí do banco, eu tô vendo um monte de gente aí, né? É, tipo, cheguei lá, tô estagiando no banco lá e agora vou pro lugar do gerente, vou sentar na cadeira do gerente, tá? Não tem como, gente. A gente não tem preparo para isso. E quando a gente entra nesse lugar de se sentir melhor que os pais, isso vem muitas vezes prepotência pura, mas vem com uma roupa, entendeu? De respeito, de cuidado, tá? E assim, gente, é óbvio que a gente vai ser uma versão melhorada dos nossos pais. É tudo que os nossos pais querem. É tudo que os meus pais queriam, é que eu fosse melhor que eles, no sentido de estudar mais, né, de ter mais oportunidades, de ter mais acesso a terapias, ao médico, ao ensino, à educação, enfim, né? Então, assim, eu me lembro da minha mãe falar: vai fazer Kumon, porque, nossa, era tão difícil para mim ter dificuldade em matemática. Vai ler, porque eu não sei o que, nananã. Porque os nossos pais, eles querem que a gente seja uma versão melhor deles, tá? Mas não para ser melhor que eles nesse sentido de prepotência, tá? Mas sim porque eles fizeram um bom trabalho, tá? Então, assim, muitas vezes eu escuto filhos falando assim no meu consultório: ah, meu pai disse que eu não devo nada para ele, que ele fez muito pouco para mim, porque eu com 15 anos comecei a trabalhar, eu já era menor aprendiz, eu pagava minhas coisas. Sim, beleza. Uhum. E até os 15? Tá bom que teu pai fala que você não deve nada para ele. Beleza, sem problema nenhum. Mas assim, gente, e a vida? E o que você aprendeu até ali? E até o não? E, né, e aquele corte que o teu pai fez, né? A tua mãe fez, sabe? Eu falo muito do corte que o pai fez porque é muito importante muitas vezes o corte que o pai faz, né? As colegas psicólogas que estão aí online, né, sabem a importância. Às vezes tem lá uma mulher na família que tá assim braba, criando caso com todo mundo. Eu falo assim: tem lá ó, um pai para botar uma rédea nessa mulher? Ah, mas meu pai já é idoso, ela é casada. Eu falo: não importa. O pai continua tendo esse poder, entende? Então, a gente tem esses dois lugares: o lugar da acusação e o lugar de Salvador, da salvação, tá?
Esse lugar da salvação é como eu falei, ele fica muito travestido às vezes de respeito, de cuidado, tá? Mas ele é perigoso, tá? Então, observem isso. Por quê? Porque se eu tô olhando, até postei o post da Salvador ali, né, que eu falo que se você é, 4 sinais se você é o salvador da sua família ou não, né? Então, assim, normalmente quem a gente tá querendo salvar é nossos pais, tá, gente? Até porque a gente tem um desejo infantil, né, de atender aos nossos pais. E às vezes a gente pensa que a gente vai atender aos nossos pais salvando eles, tá? E não é. A gente vai atender aos nossos pais vivendo. Aham. Isso faz sentido para vocês, gente? Me falem aí se tá legal aí para vocês, se vocês estão entendendo. É muito legal, porque, na minha opinião, por que que eu até dou o nome da live de viver sistêmico, né? Porque é uma coisa que a gente tem que ir colocando como estilo de vida, como eu falo. Para mim, viver hoje, a constelação é um estilo de vida, né? Esse olhar sistêmico é um estilo de vida. E o que é a gente se a gente não é a família, né? É da onde a gente veio, é a primeira sociedade. E a gente vai viver em família sempre, para sempre, né? E assim, gente, a vida, sabe, é terapêutica, sabe? É incrível isso, mas a vida é terapêutica. Ela te coloca de cara com situações, né, que você não vai ter como escapar. Ela vai te terapeutizar, tá? Então, porque, eu tô nesse lugar infantil, eu não ganho dinheiro. Bom, ótimo, você não ganha dinheiro, faz você olhar para tua questão, entende? Então, esse viver sistêmico é muito nesse sentido. Oi, Bia! A vida é didática, entendeu? A vida, além de terapêutica, é muito didática. Então, quando eu fico numa posição a qual a coisa tá emaranhada, tá enroscada, você tá fora do teu lugar, tá? E é muito louco isso, gente, porque não é tão simples às vezes a gente entender. E olha, isso vale para todas as relações, não vale só para uma relação com os teus pais e com os teus irmãos, mas vale para uma relação de casal, vale para uma relação empresarial. Por exemplo, eu sou psicóloga e proprietária da UP, certo? Eu tô lá, eu trabalho lá, eu atendo lá. Eu preciso me comportar como tal. E preciso não só me comportar, como me posicionar como tal, certo? Para que a minha relação com os demais que ali estão seja equilibrada, certo? Então, assim, qual é o meu lugar? Entende? Lá eu sou psicóloga, né? Então, assim, numa relação com o paciente é um outro lugar, certo? E aí, se chegar uma amiga minha para vir tomar um café comigo, é um outro lugar. Então, eu preciso saber qual é o meu lugar nesses lugares, nesses diferentes lugares que eu ocupo. E se, por exemplo, eu começo a ter uma relação no meu consultório, por exemplo, eu marco, eu tô aqui pensando, né, para dar exemplos. Eu marco e as pessoas não vêm. Todo dia eu tô com a agenda cheia, mas aí, tipo, chega perto do horário, as pessoas começam, Letícia, eu não vou poder ir hoje, tá? Pode desmarcar meu horário e tal. É como a gente falou, a vida é didática. O que tá acontecendo? O que tá desequilibrado? O que eu tô ferindo aí? Eu tô como psicóloga, eu tô como amiga, parece um encontro social, certo? Tá fazendo sentido para vocês? Sim?
Espero que sim. Vão me mandando coração aí, se vai fazendo sentido para vocês. Então, voltando lá naquela posição, tá? E aí, assim, Letícia, tá bom, então. Se eu tô de acusadora ou se eu tô de salvadora, então eu não tô olhando pra vida. Uhum, é isso, você não tá olhando pra vida. Tá bom. E como é que eu faço, então, para olhar pra vida, né? A primeira coisa, gente, é se desfazer desse lugar de que você é responsável por dar conta dos teus pais, tá? Tem uma professora e colega minha de mentoria que ela fala bem assim, ela falava bem assim, gente, você fica olhando para o teu pai, para tua mãe, dizendo o que eles têm que fazer, mas quando você nasceu, eles já transavam, eles já sabiam da vida, eles te fizeram, eles te cuidaram. Por que você acha que agora, 30 anos depois, você tá sabendo das coisas, tá? Então, assim, a gente precisa não só entender que os nossos pais dão conta da vida e das escolhas que eles fizeram, tá? Como também a gente precisa achar, ali ele tá dando risada, mas é a pura verdade, gente. Assim como a gente precisa entender que eles não são coitados, que eles dão conta da vida e das escolhas que eles fizeram, tá? Isso também vale por respeitar o destino dos nossos pais, sabe? A gente precisa ter respeito pelo destino dos que vieram antes, tá? Então, assim, ai, mas o meu pai, ele, né, sei lá, deixa eu pensar assim, ele fica trocando de emprego, eu já falei pra ele que ele não pode trocar de emprego, que emprego bom pra ele é tal. Mas, gente, é ele quem sabe, né? Então, quando você se ocupa da vida dos outros, e aí entra a fala lá, né, das meninas falando, se a gente não tá olhando pra vida, a gente tá olhando pros outros. É isso mesmo, também. Porque aí eu começo a me ocupar de todo mundo, tá? Mas eu não ocupo de mim mesma, tá? Faz sentido isso? É linda essa consciência, com certeza que é, tá? Respeitar o destino das pessoas de modo geral, sem olhar para elas e ficar, ai, coitadinha, ai, judiação. Até esses dias eu tava numa mesa com algumas pessoas e aí uma delas falou assim: não, a fulana lá tá em sofrimento e tudo mais, coitada, eu tô morrendo de dó dela. Nossa, eu acho que vou ter que ir lá, coitada. Eu falei: ó, assim, não me leva a mal, não, mas assim, você pode até ir lá, mas não vai achando que ela é uma coitada, né? Porque você chega lá achando que a pessoa é uma coitada, você tira completamente a força dela. Ai, mas eu fico com dó. Eu falei, tá, mas você já não viveu isso aí que ela tá vivendo? Eu já, uma vez eu já vivi isso. Eu falei, então, e você deu conta? Dei conta. Eu falei assim, e como que as pessoas conseguiram te ajudar? Umas amigas iam em casa, a gente conversava, se distraía, me faziam companhia e tal. E eu fui saindo desse lugar, fui ficando melhor. Então, por que você acha que tua amiga não vai dar conta? Né? Por que você acha que a sua amiga é uma coitada? Tá? Então a gente não ajuda ninguém, nem nada, quando a gente acha os outros coitados, entende? A gente ajuda a pessoa quando a gente diz assim, amiga, nossa, difícil, cara, tenso, mas bora lá, você vai dar conta, vamos falar sobre isso, pode chorar, eu já passei por isso, eu sei o que é viver isso, mas vamos em frente, amanhã é um dia melhor. Não é diferente, gente? Alguém aqui gosta de ser o coitado? Ninguém gosta, tá? Aliás, tem uma pessoa que gosta. Tem uma pessoa que gosta. A vítima. A vítima gosta.
né? Mas a vítima também tem um lugar infantil, né? A vítima, como já dizia Bert Hellinger, né? A vítima não quer solução. A vítima quer aliados, tá? Então, ou seja, se você fortalecer uma amiga, por exemplo, já fui para uma amiga para ficar também até mais fácil. Se você fortalece uma amiga nesse lugar infantil, tá? Você tira ela desse lugar de vítima? Não. Ela quer sair? Não. É equilibrado? Também não. Tá? Também é um lugar infantil. Ó, a Lu falando, eu tenho uma amiga assim, ela fala na minha cara, você tá errada, não é isso. Então deixa ela com o destino dela. Deixa ela viver a verdade dela. Olha só, gente, a gente acabou de falar. Eu fico brava, encerro a conversa e volto depois. Claro, ela não quer a real, Lu. E eu sei que a Lu é super objetiva, assim, ó. Ela é direta. A Miriam, de olho. Ela é direta. Então, o que que acontece, gente? A gente fala uma questão, a gente fala outra. A amiga não quer ouvir? Beleza. Então, vai ficar nesse lugar. Lembra o que a gente falou da vida ser didática? A vida é terapêutica. Ela vai te ensinar, tá? Ela vai te colocar, ela vai te posicionar. Não se preocupe. E ela vai posicionar sua amiga também, no tempo da sua amiga, não no teu tempo. Isso é importante a gente entender, que as coisas não são no nosso tempo, né? Ah, meu Deus, né? Fale isso para Mariana, como eu, né? Letícia, as coisas não são do seu tempo, né? Ai, meu Deus, mas a gente vai aprendendo. A vida é terapêutica. Ela coloca a gente para esperar, tá? Então, voltando na nossa relação com os nossos pais, que é um lugar que todo mundo tem e todo mundo conhece, e todo mundo já um dia esteve nesse lugar de salvar, né? E de acusar, né? A gente aí precisa começar a virar. E como é que a gente vira de volta para encarar a vida? Se você quer ganhar dinheiro, se você quer ter sucesso profissional, se você quer se relacionar de forma saudável com alguém, né? De forma próspera, né? Se você quer fazer a vida fluir, você precisa olhar para ela, né? Às vezes, quando eu faço uma constelação e eu coloco a pessoa de frente para a vida, assim, eu brinco assim com as pessoas, falo assim, a vida tá aí, ó, dançando cancan na tua frente, assim, tipo, te oferecendo um banquete. E você tá olhando para trás, né? E pensando, ai, como era boa aquela coxinha de boteco que eu comia. Sabe como é? Faz sentido isso para vocês? Olhar para a vida é olhar para você, para as suas questões, respeitando tudo que veio antes, como foi. E aí, o que vocês me dizem? Contem. A Lu falou ali, não, ela fala para mim que eu tô errada. Sim, eu entendi, ela que tá certa, né? Então deixa ela com a certeza dela, né? Uma hora ela aprende, ela vai entender. O bom do amigo, Lu, é que ele vive as consequências das escolhas dele, né? Falem para mim, gente, fez sentido para vocês? Isso é muito difícil para vocês entender que olhar para a vida é respeitar o que veio antes de mim e principalmente olhar para o futuro é olhar para mim, para as minhas questões. Cuidar de mim é um treinamento diário.
E aí eu vou falar o seguinte, bem legal isso que a Mayra tá falando, porque é o seguinte, muitas vezes a gente para de querer salvar os nossos pais e aí a gente quer salvar todo mundo. E aí a gente fica vivendo uma relação de desequilíbrio com quem tá em volta, tipo a síndrome da ambulância, né? Que a gente quer salvar todo mundo e cadê a gente, né? Cadê a gente nessa história? Tá? Então, cadê você? Dá um trabalho, dá. E aí, às vezes, a gente se pega, né, em alguma situação, falando, cara, isso aqui eu ainda olho para o meu pai e julgo. Isso aqui eu ainda olho para minha mãe e não entendo. E tá tudo bem, gente. O importante é estar aberto para ir se trabalhando, tá? Não é uma chave simples que a gente vira, ah, tá, puf, virei, tchau, fui. Não, é um exercício, tá? Só que é um exercício de olhar para si, e isso é muito importante. Porque quando eu olho para mim, tá? Eu olho para todas as possibilidades que a vida está me oferecendo. Quando eu olho para o outro, eu olho para o outro. E aí? Quem vai olhar para você? Hoje eu estava atendendo uma paciente, né? E ela falando sobre isso, da dificuldade dela de olhar para ela, né? E aí ela falou para mim assim: "Ah, não consigo muito entender, tal. O que que é olhar para mim? O que que é olhar para mim? É comprar uma roupa nova? É comprar um sapato novo, né? E aí é um alerta que eu dou para vocês, assim, ó, total, tá? Muitas vezes a gente tem problemas de autoestima, a gente não olha pra gente, tá? E vai ficar gastando horrores em roupa, em sapato, em botox, em maquiagem, em não sei o que. Eu não tô falando que não é para gastar nisso, mas assim, não é isso que vai resolver, tá? Porque você não gosta nem do que está em você, tá? Olhar para si é assumir as rédeas, né? Isso pode trazer medo. É isso mesmo, é assumir as rédeas da sua vida como uma adulta que você é, com as consequências, tá? E aí, gente, eu quero dar um alerta. Oi, Cássia. Os nossos pais, eles não foram perfeitos. Eles eram pessoas comuns. Meu pai era um homem comum, minha mãe era uma mulher comum, tá? Eu acho que a minha mãe e o meu pai foram pessoas incríveis, tá? Mas eles eram pessoas comuns, com defeitos. Ok. Agora, lógico que um pai e uma mãe deixam marcas na gente. É óbvio que tiveram coisas difíceis, questões difíceis, tá? E não a gente não precisa fazer o jogo do contente, sabe? Do tipo, ai, tá tudo bem, tá tudo ótimo, ai, os meus pais são. Não, gente, a gente pode lidar com a realidade de que, por exemplo, eu tava esses dias conversando com uma pessoa e eu falei assim: os teus pais, você acha que os teus pais olhavam para você? No sentido bem psicológico da coisa mesmo. Ela falou assim: não, eles tinham dores demais para olhar para mim. E ela, então, se tornou uma adulta que ficou nessa posição durante muito tempo, olhando para os pais, tá? Buscando esse olhar. Ela acusava, né? Ela tentava, mas principalmente ela tentava salvar os pais. Por quê? Porque o desejo dela principal era que os pais olhassem para ela. E aí, gente, eu quero dizer uma coisa para vocês. O que não rolou na infância, aquele olhar que a sua criança buscou e não recebeu, você não vai receber agora. Tá? Não adianta procurar.
agora já não é mais hora de procurar. Agora é hora de olhar para a vida. E isso é muito forte. Isso é muito profundo. Porque você conseguir entender que por amor aos seus pais e a você mesmo e a vida que você recebeu deles, você vai olhar para a vida, que esse é o melhor jeito de você fazer, é muito forte. Digam para mim se vocês estão entendendo, se isso faz sentido para vocês. Porque a gente não tem como transformar a história das pessoas num lindo conto de fadas que não existe, por sinal, né? Então, assim, a ideia não é fazer o jogo do contente, no sentido de, ai, os meus pais são maravilhosos. Não, não é isso. Mas é aprender como que eu posso extrair dos meus pais o melhor que eles tinham para me dar. E o que eles têm ainda, talvez. Digam para mim se isso está fazendo sentido. Às vezes tem pessoas que falam assim para mim, a minha mãe, sim, faz muito sentido. A minha mãe não era uma mulher de beijar, abraçar e tal. Sim, então aí eu falo, beleza. E a sua mãe dava amor como? Minha mãe, não sei, mas nossa, minha mãe era uma cozinheira de mão cheia. Bom, então vai ver que ela, né? Se manifestava dando amor, cozinhando, né? Manifestava o amor dela através da comida, né? De fazer as refeições para os filhos e tal, tá? Então, a ideia não é colocar aqui que, todos os pais são maravilhosos. Não, gente, a gente sabe. Teve gente que nem conheceu o pai, ou não conheceu a mãe, tá? Ou teve uma relação super conturbada com um deles, né? Então, a Mayra falando, você já ouviu falar de regressão? Para desbloquear isso, hoje comentaram comigo sobre isso. Então, Mayra, é uma possibilidade, tá? Mas assim, ó, se a gente entender que a nossa posição enquanto filha, tá? É receber o que eles tiveram para nos dar, agradecer e seguir, tá? A gente pode ir evoluindo e olhando para a vida, tá? Porque muitas vezes, gente, a gente fica preso num olhar, entende? Que eu não sei as técnicas da regressão, não entendo nada sobre isso, né? Mas a gente fica preso, às vezes, num desejo de um olhar de um pai, ou até mesmo num julgamento. Então, assim, a gente precisa mudar a nossa postura em relação à vida, tá? Porque ela tá, estampando aí na tua cara o que você precisa ver. E se você tá perdido, e se você tá emaranhado, e se você ainda tá num lugar de dor, você precisa se desemaranhar, né? E aí é o que eu falo, terapia, constelação familiar, são lugares, né? Pode ser a regressão também, são lugares que você pode ir desafrouxando, né? Assim, soltando essas amarras do emaranhamento. Faz sentido? Exatamente, Cássia. A gente fica olhando para os nossos pais buscando uma aprovação. Só que não vai vir, gente, porque essa aprovação que você fica buscando, olhando para eles, é um desejo infantil. Se você não é mais criança, você não vai chegar a esse lugar, entendeu? Você não vai tapar esse buraquinho aí, tá? Até porque isso aí
fica muito num lugar de idealização. Ah, eu queria que o meu pai olhasse para isso, reconhecesse aquilo, entende? Então, não vai rolar. É realmente lembrar que o cordão umbilical já deveria estar cortado, né? Ou cortar e olhar para a vida, olhar para você, tá? Se priorizando, tá? Ai, Letícia, não concordo com as escolhas, com as decisões. Sinto muito, né? Tá? Ah, poderia ter sido diferente, poderia. Mas o que que você vai fazer com isso? Porque o importante é isso. O que que você vai fazer com isso? Né? É isso mesmo. É libertador. O que você vai fazer com isso? Olha para você. Cuida de você. Quais são os seus sonhos? Aonde você quer chegar? Quais são suas metas? Quando você olha para a vida, como você se vê daqui 6 meses? Daqui 1 ano? Daqui 3 anos? Daqui 5 anos? Você planta para colher daqui um tempo? Ou você está alicerçando ou lançando semente em terreno alheio? Que é isso? A gente precisa pensar sobre isso. Eu tenho que semear no meu terreno, tá? Faz sentido isso para vocês, gente? Contem aí para mim. Vocês querem fazer perguntas? Me digam. Tomar uma aguinha aqui enquanto eu espero ver se vocês me fazem uma pergunta, alguma coisa. Se alguém quiser falar alguma coisa, a gente já está indo para 1 hora aí juntos, mas eu respondo. A Marlene escreveu assim: já pensei que o cordão umbilical é cortado com a morte dos pais. Gente, isso pode acontecer, né? Mas às vezes não acontece, tá? Muitas vezes nem o luto é capaz, tá? Se não cuidar de mim, não vou saber cuidar do outro. Exatamente. Se você não cuidar de você, você não tem condições de cuidar do outro, tá? É a história, todo mundo sempre fala aí nas lives, é a história das máscaras de oxigênio do avião, né? Se tá acontecendo alguma coisa, coloca a máscara em mim primeiro, para depois colocar no outro. Então, assim, eu preciso cuidar de mim. Se o outro cuidar dele, é maravilhoso. E o outro cuida dele, do outro, cada um cuidando de si, a gente fica muito mais forte. Para isso, gente, hoje a gente tem live, a gente tem constelação familiar, a gente tem psicoterapia, tem a regressão aí que a Mayra comentou, tem microfisioterapia, né? E tem tantas outras coisas, né? Tem a Aline aí para falar pra gente do poder, né, da yoga terapia, que eu tenho mesmo feito isso com ela, tem sido maravilhoso. O poder da respiração, gente. Gente, é uma coisa tão simples e complexa ao mesmo tempo, sabe? Então, assim, o poder da respiração. Às vezes a gente não para cuidar nem disso na gente, tá? Então, é uma coisa incrível, assim, sabe? Porque a gente precisa entender isso. A Mayra tá dizendo que queria entender como funciona a microfisioterapia. Ô, Mayra, eu te passo depois alguns contatos aí para você conhecer melhor. Percebi que quando consegui cortar isso, consegui me livrar dos achismos dos outros. Isso mesmo. Olha só,
Porque muitas vezes, e isso é um sinal até de que a nossa autoestima está prejudicada, quando a gente também fica muito com o olho no outro, né? O que o outro tá pensando de mim, o que o outro tá achando de mim, né? O que o outro quer que eu faça, né? Então, muito em função de atender ao outro. E eu não me atendo, né? Então, de novo, a gente tá falando é, do que eu falei até lá na primeira live, lembra? Que a gente se preocupa, não quer falar. Não quer falar. Ai, gente, me perdi aqui porque apareceu a notificação no celular. A gente se preocupa, né, com o que o outro tá pensando, do que o outro tá achando, se preocupa com o não, né, que a gente vai ter que dar, né? Mas a gente não se preocupa com a gente. A gente pensa que tá se preocupando com a gente. Então, esse é um sinal assim de baixa autoestima, né? E um sinal até de estar assim totalmente não olhando para a vida, tá? Não se priorizando, não se colocando como algo mais importante, tá? Então, aonde é que você quer chegar? Constelação familiar é uma forma de nos vermos nessa posição? Sim, é. E eu sugiro para vocês conhecerem constelação familiar, além de vocês lerem lá o que eu posto, às vezes eu falo um pouco e tudo, mas quem está em Foz do Iguaçu e quiser vir conhecer o grupo, né, que tem lá na UP toda segunda-feira, né, às 19 horas, tá, com a Solange, acho que a Solange está aí online, depois vocês podem falar com ela também, ela conduz o grupo, né? É uma forma também da gente olhar para isso, tá? Também é uma forma, Dani, da gente se olhar, também é fazendo terapia, né? Fazer terapia e olhar para suas questões é uma forma de se cuidar, de se perceber, de entender como é que eu tô me colocando nas relações, né? Até que ponto eu tô me priorizando ou não, né? Se eu sei me priorizar ou não, se eu sei o que eu quero ou não, tá? Ou se eu tô pelo desejo do outro, né? Porque a gente precisa ir atrás do nosso desejo. Só nós podemos ir atrás do nosso desejo, tá? Lidando com as nossas faltas, né? Esses dias eu até escrevi uma frase lá no meu Instagram, né? Falando assim, que a falta é o que faz a nossa engrenagem girar, gente. Então, por isso que a gente tem que estar conectado com a gente, entendeu? Porque ninguém vai ficar olhando para as tuas pautas se não for você. É você quem tem que ver. É horrível cuidar do outro e nos deixar de lado, com certeza, tá? E por quê, gente? Porque a gente olha para o outro, vamos dizer que eu começo a cuidar do outro e vou descuidando de mim. O que eu vejo muitas vezes, eu acompanhei um caso, uma relação de casal, que tinha muito isso. Ela criou uma crença de que, a minha paciente, de que ela tinha que cuidar dele e que ele tinha que cuidar dela. Entende? Daí ela cuidava dele, mas ele não cuidava dela de acordo com a expectativa dela. E aí tinha os problemas. E aí eu falava muito isso para ela, sobre ela se priorizar, ela cuidar. Então, assim, eu cuido de mim e a partir do cuidar de mim, eu construo uma relação com o outro, de cuidado com o outro, tá? Quero falar uma última coisa sobre autoestima, porque eu quero deixar uma pulga atrás da orelhinha de vocês, tá? Mas antes disso, eu queria falar que tem um terceiro tipo de filho que eu já estava me esquecendo, porque eu só falei os problemáticos, né? Eu falei de quem fica na acusação e na salvação, certo? E aí vocês lembram que na aula passada eu falei sobre uma terceira posição?
Alguém lembra aí? Quem que lembra? Diz pra mim. A terceira posição, então, acusação, salvação, e a terceira é a humildade. Essa é uma posição boa, tá? Qual que é a posição de uma pessoa humilde? É ruim esse delay, porque daí eu tenho que esperar vocês responderem para mim. Qual que é a posição? Oi, Gorete, querida. Maravilhosa. A, a terceira posição é a humildade. A humildade é essa posição de não julgamento. Quem é humilde recebe o que tem para receber, o que estão te dando, certo? E qual que é o significado de humildade? A palavra humildade, de humilde, vem do humus. Lembra que eu falei? Lembra? Eu falei do humus, né? Da terra fértil, tá? Então, a gente tem a posição de acusador, de salvador, e a terceira posição é do filho humilde, tá? Esse que concorda com tudo como foi, né? Aceita tudo. Isso mesmo, Cássia. Aceita tudo sem se impor. E olha para a vida dele. Então, não é que ele vai ficar ali tomando paulada, tá, gente? Esse humilde é aquele que aceita o que os pais tiveram para dar e segue. Pega o rumo, tá? Esse é uma terra fértil. Aonde ele lançar a semente, vai brotar, tá? Pode semear que brota. Agora, se eu estiver na acusação, se eu estiver nesse lugar, fica mais difícil. Tá fazendo sentido? Fez sentido para vocês? Aí agora eu vou deixar a pulga atrás da orelha de vocês aí sobre a autoestima. Fez sentido? Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, podem fazer. Sobre a autoestima. Em muitas questões voltadas à autoestima e questões de autoaceitação, né? De gostar do que tem, gostar do que vê, tá? Tem também muito a ver com os pais, tá? Quando eu não me gosto, tá? Normalmente é porque eu não aceito os meus pais. Então, ou eu não aceito minha mãe, ou eu não aceito meu pai, por alguma razão. E aí aqui eu não vou fazer juízo de valor, tá? De tá certo ou tá errado, você deve, você não deve, tá? O fato é que você é 50% seu pai, 50% sua mãe. Essa conversa aí, ó, todo mundo que já esteve com um constelador sabe disso, certo? Se você não aceita, por exemplo, eu não me dou bem com a minha mãe, eu não aceito a minha mãe, eu não me entendo com ela, é tudo muito difícil com ela e tal. Eu não aceito 50% de mim. Tá? E isso, obviamente, prejudica você diretamente na sua autoestima e em quem você é. É uma pulga gigantesca atrás da orelha? Me contem. Me digam. É ou não é? Me digam o que vocês acham. Tá?
Então, às vezes, aquela pessoa que não se gosta, não se aceita, não gosta da sua aparência, não gosta do que vê no espelho, ou não gosta da sua personalidade, tá? Tá constantemente, né? Cada vez mais difícil, a Mayra tá dizendo. Sim, ficou doidinho em pensar assim. Mas era isso, eu queria botar essa pulga atrás da orelha de vocês, para entender que quando a gente fala para olhar para a vida, aceitar, adotar essa postura de humildade frente aos pais e receber o que é para você e seguir, né? Não é porque eu tô aqui para ser a falsa moralista, né? A que vai ficar defendendo os teus pais, ou dizendo que você tá errada, ou em benefício de um pai ou de uma mãe. Não, é pro teu bem, é para você, né? É sempre para você. Então, quando você não aceita, né, o que você tem, você também faz isso aqui no teu corpo físico e faz isso lá na relação com eles, tá? E quando a mãe vive falando, puxou o pai e vice-versa, gravíssimo, principalmente se isso for uma crítica, tá? Então, assim, por exemplo, às vezes tem famílias que tudo que tem de ruim veio da mãe ou veio do pai. E isso é uma conversa, gente, dentro de casa, mesmo na presença da mãe ou do pai. Então, começa aquele tipo de coisa. E a família começa a eleger que tudo que era ruim veio da família do fulaninho lá, ou da fulaninha, tá? Isso é péssimo. Letícia, um exemplo, tenho um filho, este filho não conhece o pai, ou conhece o pai, mas não convive muito. O que eu posso fazer nesse sentido? Não fazer esse tipo de crítica, tá? Do tipo, olha, teimoso, parece teu pai, né? É isso, né, tia, que a senhora tá falando. Ai, birrento, nossa, parece tua mãe, tá? Então, colocar isso pro filho como algo assim, nossa, como você é criativo. Por exemplo, a criança vai e faz um desenho, tipo, você sabe que isso não vem muito da sua família, vem mais da família. Nossa, olha, acho que é o teu pai e tal. Então, assim, dar lugar, né, positivo para as duas partes, tá? É isso. Tá bom? Era para deixar essa pulga. Quero terminar aqui falando para vocês que semana que vem eu vou estar aqui na minha live, lógico, né, gente? Porque agora já é encontro marcado. Tô adorando receber vocês aqui na minha casa toda terça-feira. E na semana que vem eu vou estar com a Vanessa Leite, tá? Que é uma psicóloga mentorada, minha colega de mentoria, maravilhosa, tá? E a gente vai vir falar sobre o sucesso, tá? E o que a gente vai falar do sucesso é muito legal, porque é como a de hoje. Você está olhando para a vida ou não está? Sobre o sucesso, a gente quer saber se você tem medo dele ou não. Se você está autorizada a ter sucesso ou não. Se você se sente autorizada a ganhar dinheiro ou não, tá? Eu e a Vanessa, a gente vai conversar sobre isso aqui. A Vanessa é incrível, é uma psicóloga também. Tem muito a ver com o tema de hoje, de olhar para si, tá? Obrigada, queridas. Venham para nossa live, eu vou avisar, vou ficar chamando vocês lá nos stories, mas assim, ó, não deixem, não deixem para depois, gente, porque vai ser incrível, vai ser divertida. A Vanessa
ela tem um programa de desenvolvimento pessoal maravilhoso e ela tem trabalhado muito isso. O quanto que nós estamos autorizados a ter sucesso, a ser linda, a ser sexy, a ter sucesso profissional, financeiro, amoroso, tá? Então, assim, tem tudo a ver com a família também. Então, eu espero vocês na próxima terça-feira. Muito obrigada por vocês estarem aqui.